Uma boa noite, né? Daqui a pouco a gente inicia o nosso estudo. Vamos aguardar um pouquinho, só para o pessoal entrar na sala, né? Vamos aguardar só alguns minutinhos, poucos minutos. Ter um pouquinho de paciência. Boa noite a todos. Bom, gente, eu tô primando sempre, né, por começar agora no horário, né, porque já são 19h30, a gente tem que ter disciplina, né, na hora que a gente se propõe a fazer essas coisas. Então o ideal é que a gente inicie no horário, né? Então, novamente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que já estão presentes. Peço muito a Deus que Ele sempre abençoe, né, os nossos trabalhos aqui e que tenhamos sempre a assistência dos queridos espíritos amigos para que a noite de estudo seja proveitosa, né, seja bem interessante e que a gente sempre aprenda coisas novas, né, que possam acrescentar, né, na nossa vida, porque muito daquilo que a gente pode aplicar em nossas vidas a gente aprende nesses livros, né, nesses estudos. E isso eu me incluo também, né, não só para vocês que estão aqui ouvindo, mas também a mim também, porque eu também absorvo muito, né, e aprendo bastante com aquilo que eu estou lendo para poder repassar pelo menos um pedaço para vocês, né? Porque, como eu já disse, os capítulos desse livro eles são muito extensos, né? Então eu tento resumir o máximo possível para que não fique enfadonho, a gente não passe aqui 50 minutos, uma hora, né, falando sobre isso. Então o ideal é que a gente fale mais ou menos uma forma mais resumida, né? Para que justamente não fique tão enfadonho. Bom, vamos começar, né? Vamos fechar os nossos olhos, como sempre. Vamos fazer a nossa oração inicial. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais este dia que está para se encerrar, por essa noite que se inicia nesse momento. Obrigado por todos os momentos que passamos durante esse dia. Obrigado pelos momentos alegres, os momentos que nos trouxeram sorrisos, e também para os momentos assim não tão alegres, que nos trouxeram talvez alguma tristeza. Mas sabemos que tudo é lição, Senhor. Tudo que passa em nossas vidas é para que nós possamos aprender, porque estamos numa grande escola. Essa escola, e nós só vamos conseguir passar de ano nessa escola, conseguirmos ser aprovados, se nós aprendermos as lições e colocarmos essas mesmas lições em prática nas nossas vidas. Te agradecemos do fundo do coração por todas as benesses que recaem do alto, até mesmo por aquelas que, por nossa pequenez e por nossa pouca evolução moral e espiritual, nós não conseguimos enxergar. Abençoa-nos, abençoa-nos nossos lares e que esse estudo da noite de hoje seja bastante proveitoso, né? Sempre com a tua permissão, Senhor, para que possamos conseguir fazer um trabalho que seja digno das lições que serão aqui passadas. Que assim seja. E com a tua permissão, Senhor, damos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Novamente dando boa noite, né, e boas-vindas a todos aqueles que se encontram aqui presentes. Nós vamos continuar hoje o capítulo 8º, né, a grandeza da renúncia.
Nós vimos desde o início do livro que ele se passa em principalmente essa primeira parte, né? Ele se passa num, num local de culto afro-brasileiro, né? Nós vimos que nós devemos abandonar, deixar de lado os preconceitos, né? Que muitas vezes nós temos com relação às coisas que são diferentes, né? Claro que nós devemos ter o critério os critérios bem demarcados sobre a questão das boas obras, sobre a questão dos bons ensinamentos, se está de acordo com a doutrina do Cristo ou não. Isso nós devemos ter sempre esse viés questionador, né, e critérios muito bem definidos. Mas o que nós não podemos fazer é generalizar, colocar tudo numa mesma cesta e achar que tudo é ruim, de acordo com o nosso prévio entendimento, né, que muitas vezes esse prévio entendimento não tem conhecimento nenhum de causa. E a gente percebeu que nesta casa aqui, em que é narrado o livro, muito bem foi feito, muitas pessoas foram auxiliadas. Vimos o caso da senhora que queria destruir a família do rapaz por quem ela era apaixonada e saiu de lá com uma ideia diferente. Nós vimos o rapaz que tinha problemas com a sua sexualidade e da aceitação da sua sexualidade e já estava para cometer suicídio, também saiu de lá bem mais aliviado. E nós vimos o caso também na semana passada da autoobsessão, né, da pessoa que estava praticamente em estado vegetativo, semi-morto, por conta de problemas que ele mesmo causou no passado, ou seja, não eram os espíritos que estavam ali causando aquela sensação, aquela circunstância que ele estava passando, mas era ele mesmo, através do seu sentimento de remorso, de culpa, por aquilo que ele fez, né? Então ele se fechou em copas para a vida, para a realidade, justamente para não encarar, né, tudo aquilo que ele fez e também os seus inimigos, né, que também estavam o perseguindo, mas que naquele caso específico estavam meio afastados por conta justamente do tratamento que ele estava fazendo na casa. Pois bem, nós vamos continuar aqui, capítulo 8, a grandeza da renúncia. E nesse aqui nós vamos ver um pouco da história da médium, no caso da médium não, mas da mentora da casa, né, que se valia do médium para poder justamente tratar aquelas criaturas que estavam em busca de ajuda, né, naquele local. Vamos começar? Naquele desfilar de sofrimentos diferentes, havia a mesma tônica centrada numa gênese única. Ou seja, de todos aqueles problemas que foram relatados, né, lá na casa lá de oração, né, todos aqueles sofrimentos, aquelas pessoas que chegaram com seus problemas, né, diversos, elas tinham uma causa única, né, no entender aqui de Manuel Filomeno. A ação malfazeja do passado produzindo os atuais efeitos afligentes. Então, isso é bem doutrina espírita mesmo, né? Que é a lei da ação e reação, a lei da causa e do efeito. Tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa, toda a dor, né, que nós passamos nas nossas vidas, ela vem de algo que nós cometemos no passado. Mas aí você pode se perguntar, mas todo o meu sofrimento que eu estou vivendo nesta vida é de algo que eu fiz? Certamente que sim. Sabe por que nós não poderíamos pensar o contrário? Porque se nós pensássemos o contrário, e que nós estivéssemos passando por um momento difícil, um sofrimento, por algo que a gente não fez, onde estaria, nesse caso, a justiça divina? Que deixaria com que nós, seus filhos amados, né, passássemos por experiências muitas vezes dolorosas, simplesmente de graça, né? Claro que existem as provas, né? E as provas, elas não necessariamente são decorrentes de problemas criados por nós no passado. Mas essas provas, elas visam
o nosso aprendizado, né? O nosso crescimento. A expiação não. A expiação é necessariamente algo que nós fizemos no passado. Então, nós não podemos enxergar a Deus como uma criatura sádica que quer ver os seus filhos sofrerem. Ora, se nós, seres humanos imperfeitos que somos, temos nos nossos filhos, né, que para quem é pai de verdade, porque tem aqueles pais e mães que não são de verdade, né? Eles apenas colocam os filhos no mundo e simplesmente como se fossem objetos e não têm um pingo de afeição por eles. Mas aqueles que são pais e mães de verdade, e nós muitas vezes tiramos a comida da nossa boca para darmos para nossos filhos, que tão imperfeitos que somos, por que é que Deus não faria isso? Né? Por que é que Deus faria com que nós sofrêssemos algo de graça? Tão somente para ele ficar no alto do seu pedestal, observando o sofrimento. Ora, que sadismo seria esse? Isso é totalmente contrário às virtudes divinas, né? Às atribuições, às características divinas, né? Que ele é soberanamente bom e soberanamente justo, e ama a todos os seus filhos de forma igual. Então, todos os sofrimentos que foram relatados aqui, né, no livro, nesses capítulos anteriores, eles tinham uma gênese comum, eles tinham uma causa originária, que era justamente as bobagens, as falhas que foram cometidas por essas mesmas pessoas no passado, né? E o que é que essas pessoas faziam no passado para sofrerem dessa forma? O culto à personalidade, a sobreestima, né, que é a soberba, né, a fatuidade, ou seja, a presunção, a ambição desmedida, filhos diretos do egocentrismo, são cânceres da alma que o sofrimento faz drenar até o desaparecimento total dos seus tentáculos de longo alcance, abrindo espaço para que se instalem os sentimentos da fraternidade, do auxílio recíproco, do perdão indiscriminado, decorrentes do amor que os vivifica. Então, gente, todas essas falhas que nós cometemos no passado, elas têm espaço, né? Os resgates dessas falhas têm espaço na nossa vida presente, mas elas só vão durar, esse sofrimento, ele só vai durar até o momento em que nós aprendermos as lições, né? Quando nós aprendermos as lições, né, como uma escola mesmo, né, quando nós passarmos pelas provas, né, aquele sofrimento ele vai deixar de existir, né? Porque a dor e o sofrimento, né? A dor, na verdade, ela é obrigatória, o sofrimento é que é opcional. A gente sofre por causa da nossa pouca fé, né? Mas quando nós passamos por essas dores, elas elas têm elas têm um objetivo, né? A dor ela tem um objetivo muito claro, que é o aprendizado. Tanto é que ela não é obrigatória caso nós aprendamos as lições antes de passar pela dor e pelo sofrimento. Se nós aprendermos as lições, não há necessidade de nós sofrermos, porque isso seria sofrer de graça, né? E ninguém sofre de graça, nada acontece por acaso, né? Então, assim, eu gostaria de saber se ou está travando aí para vocês. Está travando aí para vocês hoje? Porque aqui para mim é como se tivesse travado. Vou esperar vocês responderem.
A conexão aqui hoje ela tá muito ruim, muito ruim. Na verdade não é nem, eu acho que não é nem minha conexão, é mesmo a transmissão pelo Facebook que tá ruim. Tem dias que ela fica assim mesmo. E eu não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou? Pronto, eu acho que agora. Pronto, eu acho que agora voltou, né? Pronto, acho que agora voltou. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Eu estava falando justamente sobre a questão da dor, que essa dor ela tem um objetivo muito bem definido, né? Ela serve para, ela serve para como lição, né? Para que nós aprendamos aquilo que nós precisamos aprender nesta vida, né? E ela só vai embora no momento em que nós passarmos de ano, né? Nós fomos aprovados, né? De um ano para o outro, né? Infelizmente, o ser humano ele é assim, uma boa parte, assim, eu acredito que a esmagadora maioria, né? Porque claro que tem algumas pessoas que aprendem pelo amor, mas 99,99% só aprendem pela dor, porque nós somos assim, nós somos criaturas imperfeitas, né? Nós somos imperfeitos. Então, enfim, vamos continuar aqui. Quantas vezes visitamos grupos e sociedades pomposos, nos quais se exibem os campeões do verbo orientador e da conduta vazia de ações que lhes subsidiem as palavras? Naquele recinto onde havia escassez de conhecimento, sobejava a ação da bondade. Interessante é que ele faz aqui, justamente, ele retoma aquela questão do preconceito, né? Que por ser uma casa simples, por ser uma casa de culto afro-brasileiro, as pessoas poderiam pensar que ali se fazia o mal, e na verdade não fazia o mal ali, muito pelo contrário, era tudo muito cristão, né? Tudo muito voltado para o bem. E ele diz aqui o seguinte: ora, ora mais ora, que coisa interessante. Quantas vezes nós não entramos em lugares pomposos, em que as pessoas que estavam lá à frente, né, num púlpito, e falavam de forma bonita, falavam palavras rebuscadas, mas não havia sentimento naquilo, era tão somente um exibicionismo, enfim, não havia, digamos, nada que viesse do coração. É tão somente um culto externo, né? Algo que era da boca para fora. E nessa casa aqui, né, apesar de toda a simplicidade, apesar de todos os métodos pouco ortodoxos, né, mas ali, como ele sobejava a ação da bondade, a bondade era
a tônica daquele lugar. O bem era a tônica daquele lugar, né? Então ele traz para nós justamente mais uma vez essa ideia, né? Vamos nos desvencilhar do preconceito. O que é um preconceito? Né? É um conceito prévio, ou seja, é algo que nós formulamos um pensamento sobre algo, sobre alguém, sobre determinada coisa, sobre algum lugar, mas que nós não temos conhecimento de causa ainda, né? Nós temos apenas julgamos previamente, né? Mesmo sem conhecimento. Isso é um pré-conceito, né? Então, da mesma forma em que existem lugares simples que podem ser maravilhosos, existem lugares pomposos o conteúdo praticamente inexiste. E o contrário também, existem lugares simples que são complicadíssimos e lugares pomposos que se faz muito bem, né? O que nós não devemos fazer é julgar, né? Nós devemos primeiro conhecer as obras antes de emitir qualquer opinião, né? Não julgue um livro pela capa, né? Não que o conhecimento seja fator de inércia ou soberba, de mesquinhez ou fatuidade ou presunção, né? Justamente, porque ele não poderia também dizer aqui que o conhecimento, né, o crescimento intelectual do ser humano seria algo ruim. Muito pelo contrário, nós temos dois pilares muito bem definidos de sustentação do ser humano, que é a evolução moral e a evolução intelectual. Essas evoluções, para nós chegarmos à categoria de espíritos puros, superiores, elas têm que estar juntas, né? Você pode ser um espírito de moral muito elevada, né? Mas você lá na frente, você vai precisar melhorar a questão intelectual, o estudo, o conhecimento. Ao mesmo tempo, também pode haver, que aliás a humanidade tem bastante exemplos nesse sentido, é da evolução intelectual estar muito acima da evolução moral, né? Pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm um pingo de empatia pelo seu semelhante, né? Então, mas no caso aqui, o simples fato da pessoa ter conhecimento, ser inteligente, falar palavras bonitas, não significa que ele seja uma má pessoa, né? É como aquela coisa, nós não podemos julgar o livro pela capa, né? Repetindo, né? Temos que verificar as boas obras, né? As obras daquelas pessoas, né? Ou daqueles lugares, ou do que seja que nós estejamos prestando atenção. São diferentes o homem culto do sábio, pela simples razão de que o primeiro armazena conhecimentos e o outro vive-os de forma edificante, promovendo aqueles que o cercam, né? Mas nada impede, que aliás é justamente o objetivo é esse, que nós sejamos cultos e sábios ao mesmo tempo, né? Não tem que haver essa dicotomia, essa separação, né? Que o culto não é sábio e o sábio não é culto. Não, o objetivo nosso qual é? É sermos sábios e cultos. Nós não podemos deixar de lado também o conhecimento, né? A parte intelectual, né? Claro que a parte moral, né? Da vivência, né, da fraternidade, da caridade com relação ao nosso semelhante, é fundamental no nosso crescimento como espíritos que somos. Mas não podemos deixar de lado, deixar para segundo plano a questão da evolução, evolução intelectual. Também possuímos a necessidade disso, né? Porque, ora, o Cristo, né, Jesus Cristo, ele, além de uma evolução moral gigantesca, que nós não podemos nem mensurar, também tem, né, uma evolução intelectual do mesmo modo gigantesca, né? Porque ele, como espírito crístico, ele tem conhecimento de uma forma bem ampla da matéria, dos elementos que compõem o universo, né? E quais são os elementos que compõem o universo? Deus, né? Acima de tudo, né? Acima de todas as coisas, a matéria e o espírito, né? São esses três elementos que compõem o universo. Então, o próprio Jesus, como um espírito crístico que é, ele tem que ter conhecimento de todos os elementos que compõem o universo. E isso só é possível através do conhecimento, né? Do estudo, né?
Terminados os labores na face material da casa, a sábia mentora veio ter conosco. Quando as circunstâncias o permitirem, pediríamos à nobre amiga, e no caso já é Manuel Filomeno de Miranda falando, né? Quando as circunstâncias o permitirem, pediríamos à nobre amiga que lhe elucidasse, que nos elucidasse, sinteticamente a razão por que opera neste recinto, apresentando-se com as características dos ancestrais africanos. É porque nesse caso aqui, na parte anterior a esse parágrafo, a mentora da casa, ela quando está com o médium, ela se apresenta como característica dos ancestrais africanos, como ele fala aqui. Mas quando o médium, enfim, desincorporou e tal, a mentora ela apareceu para Dr. Bezerra e para Manuel Filomeno, ela se apresentou numa forma diferente. Aí eles perguntaram, mas poderia nos falar por que dessa mudança, né? Por que você se apresenta no médium dessa forma e aqui com a gente você se apresenta de outra forma? Né? Me lembra muito a questão do irmão Zé da Cura, né? Que ele já fez isso uma vez, né? Uma vez ele fala daquela forma, né? Como se fosse um preto velho, mas teve um momento, uma vez, que eu não me recordo quanto, mas já tem um tempo, em que ele simplesmente disse, olha, eu falo assim como características, né? Como uma forma de me comunicar com vocês, porque esta é a minha forma de comunicar com vocês. Mas eu não preciso necessariamente falar assim. Aí ele se ergueu e começou a falar com uma voz mais, não vou dizer normal, né? Uma voz diferente, mais típica, mais tradicional, né? A mesma coisa aconteceu aqui, né? Ela se apresentava como um ancestral, como características de ancestrais africanos, né? Quando estava com o médium e quando ela, enfim, desincorporou, né? Ela se apresentou com a outra forma. Aí justamente se perguntar, né? Por que é que isso acontece, né? Podemos nos contar um pouco de forma sintética? Aí ela começa a história dela. Após uma encarnação complicada na Dinamarca durante a Guerra dos 30 Anos, diante de muitos erros cometidos, nos foi oferecida uma encarnação no continente africano. O capítulo ele é bem extenso nessa parte, e quem quiser saber um pouco mais, é só procurar para ler, que conta a história toda dela, né? Que ela era encarnada na Dinamarca e provavelmente tinha uma certa condição, né, social, né, naquela época. E o marido dela foi para a guerra, né, e desencarnou na guerra. O filho dela, também incentivado por ela, foi vingar o pai, né, por conta da morte do pai, e também desencarnou no meio da guerra. Né? E ela também desencarnou depois também por questões não muito legais, né? Ela fez umas bobagens muito grandes e, enfim, aquela encarnação foi extremamente complicada para ela, para o filho e para o marido, né? Então, por conta disso, para que eles pudessem resgatar esses débitos, foi oferecido para eles uma encarnação no continente africano e eles aceitaram e foram, né? Só que o que aconteceu? Eles chegaram justamente na época em que a escravidão, né, estava no seu auge, né? E ela conta aqui, ó, ainda jovens, fomos apanhados por caçadores de negros que venceram nossa nação, surpreendida e sem defesa, sendo enviados num negreiro para o Brasil e vendidos nas terras bonançosas da Bahia, onde aportamos a fim de iniciar a era da nossa restauração espiritual. Então, fazia parte do cronograma de resgate deles justamente fazia parte do cronograma deles essa questão de serem vendidos como escravos, de serem capturados como escravos e serem vendidos como escravos no Brasil, né? No Brasil. Então, assim, ela conta, na verdade, ela começa a contar com muitos detalhes sobre o navio negreiro, né? Dentro, o inferno que era naquela situação, porque eles passavam meses ali dentro, né? A complicação que era ali.
Inclusive eles disseram, assim, ela chega a dizer que vários desencarnaram ali durante a viagem e que esses que desencarnaram tiveram mais sorte, né, por terem desencarnado naquele momento do que aqueles que sobreviveram para chegarem lá no destino e serem vendidos como escravos, né? Ou seja, era uma vida que a gente não tem nem sequer condições de mensurar o sofrimento e a dor que essas criaturas passaram, né? E ela continua a história dela. A história é bem extensa, como eu estou dizendo a vocês. Quem quiser saber um pouco mais da história dela, procure o livro, né, nesse capítulo específico, o oitavo, que tem bem interessante a história dela, né? E ela continua aqui. A vida do vencido, do escravo, do pobre, fazia-se de pequena monta, né? Idosos, mutilados e enfermos sem recursos pecuniários ou sem os títulos da fantasia humana eram rebotalhos esfaimados que passavam negativamente na economia social. Nosso filho, aos 20 anos, por motivo insignificante, rebelou-se contra o feitor, agredindo-o e vindo a pagar com a vida no tronco depois de sofrer chibatadas que lhe dilaceraram as carnes. Né? Então, ela veio, no caso o marido dela, né, que eles voltaram juntos, né, para esse resgate aqui, né. Eles foram vendidos como escravos, eles foram separados, no caso eles chegaram juntos à Bahia, né, e lá tiveram um filho, né. Esse filho, ele nasceu com deficiências físicas, né. Então o filho dela era tratado com a escória da escória, justamente por não ser, entre aspas, né, saudável, né? Então, mas ela dizia que esse filho, dentro, assim, no íntimo dele, ainda tinha muita revolta dentro dele, justamente por conta daquilo que ele passou na guerra, pelas coisas que ele sofreu na guerra, na encarnação anterior. Então, por conta dessa revolta, ele não se conformava daquela situação dele de escravo. E teve um momento em que ele se revoltou contra o seu dono, né, o feitor, no caso aqui, não o dono, o feitor, né, aquele que tomava conta dos escravos, e ele foi chicoteado até a morte, né? Assim, ele foi chicoteado e passou vários dias com aquelas feridas, aquelas chagas abertas, até que houve uma infecção e ele desencarnou, né? Ela conta também depois que o desencarne desse filho, após a chegada dele no mundo espiritual, ele praticamente se aliciou com os piores tipos de espíritos que existiam no mundo espiritual. Ele fez, digamos, estágios diversos em maldade, né? A revolta dele era muito grande, o ódio dele era gigantesco. Então a única coisa que ele pensava era se vingar disso que foi feito a ele, né? Então, como eu disse, ela conta com bem mais detalhes no livro, né? Que ele foi os espíritos, né? Os espíritos trevosos, eles se aproveitaram dele, né? E o chamaram e o aliciaram para justamente fazer parte da sua quadrilha, né? Do mal, da sua falange do mal, né? E enfim, mas ela, né, ao contar essa história, né, sobre o filho dela, emocionada afirmou: não é ela começou a chorar, né, por conta disso, né? Não é autopiedade, mas comiseração por aqueles que ainda hoje se comprazem no crime legal, né? Ou seja, ela estava falando aqui dos donos de escravos, né? Que naquela época era legalizada a escravidão, ou seja, eles não estavam fazendo nada fora da lei, né? Aí ela traz essa questão para hoje, né? As pessoas que são criminosas, mas criminosas aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, porque estariam fazendo as coisas dentro da lei, né? Da lei que se escondem sob a proteção de leis injustas e habilmente escamoteadoras da verdade, pelos infortunados geradores ou mantenedores da miséria sociomoral, socioeconômica e socioespiritual da criatura humana, sua irmã,
portadora dos mesmos direitos que a vida a todos concede e nunca ou raramente são considerados. Eles estão anestesiados e despertarão para largos anos de amargura sem conforto e dores lancinantes sem consolo. Né? Como eu disse, ela está fazendo um comparativo aqui com os donos de escravos, né? Que aos nossos olhos hoje é um crime, né? Hediondo, mas na época era legalizado. E hoje tem coisas que os seres humanos fazem que são legalizadas, mas que certamente no futuro vão ser vistas como crimes hediondos. Né? Então ela se penaliza com essas pessoas. Você vê a grandeza do espírito, né? Porque ela poderia muito bem também ser revoltada, né? Por conta do que fizeram isso ao filho dela. Né? Mas não, ela simplesmente sente compaixão por aqueles que fizeram isso, assim como por esses, as criaturas de hoje que fazem com que os outros sofram, né? Que são os exploradores da miséria alheia, que são aqueles que, os mentirosos compulsivos e os que se aproveitam, né, dessas mentiras para angariar benesses materiais. Aí ela diz, ela é taxativa, né? Esses que fazem isso, fizeram isso naquela época e que hoje fazem isso, cometem essas atrocidades, que são atrocidades aos olhos de Deus, mas não aos olhos dos homens, eles estão anestesiados nesse momento porque eles estão se dando o bem, entre aspas, né? Então eles estão anestesiados, mas eles despertarão para largos anos de amargura, sem conforto e dores lancinantes sem consolo. Ou seja, eu coloquei até no grupo hoje uma frase que justamente tinha a ver com esse estudo de hoje, por isso que eu coloquei no grupo, que é uma frase que está no livro, na revista Reformador, né, na edição de junho de 1987, que é de Hinaldo Lacerda Lima, né, o escritor. Qualquer das criaturas de Deus tem o direito de candidatar-se à condição de pedra de tropeço ao progresso e à felicidade planetária, mas nunca se desobrigará de sofrer as consequências naturais de seus erros, colhendo os resultados da semeadura que haja feito. Ou seja, aqueles que cometem as atrocidades hoje, nada fica impune, né? Pode até ficar aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Aí ela continua a história dela, né? Quando os crepes da morte me envolveram o corpo, eu havia aprendido um pouco mais a respeito do dever antes que do prazer, e sobre a afetividade sem as amarras caprichosas do egoísmo. Então ela fala, apesar de todo o sofrimento que ela passou nessa vida como escrava, ela, ao final, o que foi que aconteceu com ela? Ela aprendeu a lição. Ela aprendeu a lição. Ela tomou aquele sofrimento como algo que transformador da vida dela. Né? Ela aprendeu a ter respeito pelo dever antes do prazer e a afetividades sem as amarras caprichosas do egoísmo. Né? Então ela soube aproveitar a encarnação, essa encarnação de sofrimento, diferentemente do filho dela, que também não soube aproveitar. Né? Ele enveredou pelos caminhos da revolta, né? Da vingança, do ódio. Ao desencarnar, e ela continua, né? Ao desencarnar, nos identificamos com as seitas e cultos do sincretismo afro-brasileiro, nos quais auríamos forças para as lutas e fé para a vida. Né? Apesar de proliferarem as seitas afeiçoadas ao mal, ou seja, apesar de existirem sim agrupamentos voltados para o mal, cultivadoras da vingança e do desconcerto moral, outras, entretanto, se dedicaram ao bem e à ordem, ao amor e à caridade, utilizando-se de práticas equivalentes, embora de conteúdos diferentes. Ou seja, ela quer dizer assim que as práticas, os rituais externos são os mesmos. Mas o que importa para nós é sabermos qual é o conteúdo o que está sendo feito ali, as obras, né, daquele agrupamento. Né? Ela diz sim, existem agrupamentos voltados para o mal, mas existem tantos outros voltados para o bem, apesar de serem semelhantes na aparência.
mais uma vez, né, não cabe a nós julgar a ninguém, né? Cabe a nós termos senso crítico, obviamente, de nos aproximarmos ou nos afastarmos daquilo que nós entendemos como coerentes ou condizentes com a doutrina do Cristo, né? Mas mesmo assim nós não podemos julgar, porque as criaturas elas são dotadas de livre-arbítrio, então elas podem fazer aquilo que lhes aprouver, claro que com as devidas consequências dos seus atos, né? Hoje, o filhinho dela reencarnou-se com deficiência mental, né? Aí ela volta para o presente, né? O filhinho reencarnou-se com deficiência mental junto ao antigo genitor aflito que o traz aqui por inspiração nossa, que lhe seguimos o passo a fim de continuar na terapia da reabilitação. Então, ela estava ali como espírito, né? Provavelmente porque ela soube, como eu disse, ela soube aproveitar a encarnação anterior, né? E ela estava ali justamente como espírito para auxiliar as criaturas que ali frequentavam, né? E ao mesmo tempo ela estava também acolhendo o filho dela, né? Que foi resgatado das zonas umbralinas, das zonas trevosas, né? E estava encarnado com deficiências mentais, sendo filho do antigo marido dela e genitor também desse rapaz, né? E justamente por inspiração dela, né, ambos foram lá justamente para esse local serem tratados e ambos estão sendo tratados ali por ela, né? É algo extremamente bonito, né? Em reconhecimento pelo resgate do meu filho que venho permanecendo por espontânea eleição no mesmo labor junto aos mais carentes e mais aflitos, na sua imensa ignorância, semeando nas suas mentes desacostumadas às reflexões e aos raciocínios espirituais, as sementes da luz que lhes facultará o início da reformulação espiritual de que necessitam. Então, justamente por ser muito grata, né, ao que a bondade divina, né, por ter resgatado o seu filho das zonas trevosas, ela estava ali ensinando a doutrina do Cristo, apesar de por métodos diferentes do que nós conhecemos de forma, enfim, nós conhecemos aqui como um centro espírita ou como uma igreja católica, uma igreja evangélica, apesar de métodos diferentes, né? Mas ela estava ensinando ali a doutrina do Cristo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre como a ti mesmo, né? A fraternidade, a caridade, né? O amor ao semelhante, né? E ela fazia justamente, se apresentava daquela forma como um ancestral africano, né? Justamente para que as pessoas conseguissem absorver a linguagem do Cristo, né? Para aquilo que ficasse mais compatível com o entendimento daquelas pessoas que frequentavam lá, né? Então, de qualquer forma, o bem estava sendo feito naquele local, né? E havia sim a luz divina ali a iluminar todos aqueles trabalhos. É, portanto, o amor pelos sofredores em forma de gratidão que me mantém neste trabalho, ensejando-me no anonimato, na humildade e na caridade sem alarde, palmilhar a senda da evolução por onde todos seguimos. Tudo muito simples, nada demais, né? Mostrar a humildade dela, né? O trabalho grandioso que ela estava fazendo ali, mas ela disse que era uma coisa extremamente simples, né? Que aquilo que ela fazia não era nada demais, né? Percebendo-me a interiorização, a irmã Emerenciana, que é o nome dela, pediu licença e afastou-se para dar prosseguimento aos serviços, de que também participaríamos logo mais. Bom, gente, aqui se encerra mais uma vez o estudo de hoje, né, com este capítulo. Espero que tenha sido claro. Como eu sempre digo, caso tenham alguma dúvida, caso precisem de algum esclarecimento, podem mandar mensagens para mim, o WhatsApp ou aqui pelo Facebook. O meu WhatsApp está lá no grupo do Irmão Angorá, né? É só buscar lá e tem meu número lá, né? Então, quem precisar conversar sobre alguma coisa, sobre o Espiritismo, tiver alguma dúvida, não necessariamente sobre esse capítulo, sobre o livro, mas qualquer, sei lá,
Claro que eu não sou conhecedor de toda a doutrina espírita, nem estou nem perto de conhecer 1% da doutrina espírita. Mas, assim, as dúvidas que eventualmente surgirem, a gente pode, caso não saiba responder, a gente pode pesquisar, né? Até para mim é interessante porque eu vou angariar mais conhecimento também. Então, eu agradeço muito profundamente a vocês. É, vamos, vamos fazer a nossa oração final, né? Vamos fechar os nossos olhos novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Senhor, te pedimos que abençoe as nossas famílias, os nossos lares, os nossos amigos. Protege os nossos lares das energias negativas, destrutivas, para que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, e que possamos repousar nossos corpos daqui a pouco e acordarmos para um novo dia, para mais lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Estaremos de volta, se Deus assim o permitir, na próxima terça-feira, com o capítulo 9. Que assim seja.